até hoje, nós não vimos mais esse evento. Eu quero só dizer o seguinte, que eu vou conversar com o professor Braco, com o professor Carlos, para nós voltarmos a debater essas questões que estão escritas aqui nesse papel. Não é? E dizer ao doutor Cordeiro que com certeza foi a primeira vez que vieste a Natal e deverá ter outros momentos oportunos para nos visitar, certo? E aí a gente tem mais tempo, né, para discutir, doutora Raquel, essas questões que nos impactou hoje, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor. A gente não temos necessariamente uma ordem, né, para fazer colocações, mas acho que vem na onda. Já que o senhor colocou a questão energética no Estado como uma das principais fontes de recursos, né, do Estado, a gente tem aqui a oportunidade de escutar aqui o representante da Potigás, que é a nossa empresa energética principal, né, sim, tentar fazer a concorrência com a futura Clara Camarão, né? Pois não. Bom dia. Meu nome é Ramiro, eu sou assessor de planejamento da Potigás, né? A Potigás ela é uma empresa de economia mista, né? Que tem os seus sócios a Petrobras e o governo do estado. E a gente é responsável por fazer a distribuição de gás natural no estado do Rio Grande do Norte. Então, realmente a apresentação do professor Cordeiro, ela causa impacto, mas ao mesmo tempo provoca a gente a pensar realmente no futuro, inclusive no futuro dos nossos negócios. A gente tem a missão da Potigás, ela não está lá escrito distribuir gás natural, e sim oferecer soluções energéticas, né, para o Estado. Porque hoje a gente oferece soluções energéticas com base na distribuição de gás natural. Mas no futuro realmente a gente não sabe o que é que a gente vai utilizar para distribuir, para provocar soluções energéticas, né? Então, por isso que na missão consta isso. Então, o Estado hoje, a Potigás hoje distribui em torno de 400 mil metros cúbicos por dia de gás natural. E nesse contexto de sustentabilidade, né, de economia verde, a Potigás ela se coloca, esse é o grande objetivo realmente da gente ter feito questão de vir participar do evento, se coloca como uma parceira, né, da universidade, enfim, da sociedade como um todo, para desenvolver esses assuntos, né? A gente tem alguns pontos específicos, a gente tem condições de contribuir bastante, evidentemente com a força maior, né, do governo, do Estado, enfim, da sociedade como um todo, que são os pontos que eu vou citar aqui como exemplo, que, por exemplo, a questão da própria emissão de CO2, né, onde o uso do gás natural em substituição aí a outros combustíveis, ele contribui bastante na redução da emissão de CO2, né, por ser um combustível, apesar de fóssil, mas o menos poluente, né, menos poluente do que os demais combustíveis. A questão da própria desertificação do Estado, que é um problema grande que existe, né, bastante trabalhado por alguns responsáveis governamentais, é também uma possibilidade onde a Potigás tem de fornecer gás natural para indústrias, para empresas que hoje se utilizam de lenha e de outras fontes, né, de biomassa, que provoca bastante esse problema. E existe no Estado, sim, gás disponível para a gente minimizar esse problema, mas evidentemente precisa de uma força muito forte, principalmente de políticas públicas que façam com que isso se torne concreto, né? Então, esses dois pontos são bastante importantes, onde a Potigás entra num contexto, né, e se coloca à disposição, evidentemente, para contribuir nessas discussões mais especificamente. E um ponto seria a própria questão da eficiência energética, né? Hoje, a partir de 2013, junto com o CTGás, que é o Centro de Tecnologia do Gás aqui do Estado, que fica aqui no Estado do Rio Grande do Norte, a gente tem trabalhos já projetados para a gente começar a fazer com que as indústrias que já consomem gás natural aumentem a sua eficiência energética, minimizando assim outros custos e outros desperdícios de energia que existem. Então, a Potigás se coloca, né, finalizando, como uma empresa parceira, né, nesse trabalho, nesse estudo, e sempre que houver essa discussão, a gente vai estar à disposição para contribuir
nesse assunto que a gente considera realmente de bastante relevância para o Estado do Rio Grande do Norte. Tá bom? Bem, eu vou tomar a palavra aqui, porque eu vou ter que sair, que eu já tenho marcado a vistoria em Pabu, teve a ver falar com o professor Carlos antes, então 1h da tarde está saindo um transporte da Procuradoria e, enfim, tem que almoçar. Eu só gostaria de deixar aqui um registro, porque o professor... Perdão, esqueci o nome do senhor. Pepino. Falou sobre a questão da pobreza do Estado, contrapondo as atividades econômicas na área de energia que o Estado desenvolve. Então, o que eu gostaria de pontuar nesse sentido é que ainda existe quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, do tripé de economia, o social, econômico e ambiental, a gente vê que o econômico prepondera totalmente, o social e ambiental ficam muito relegados. Então, essa política energética eu acho muito evidente, né, de que não há uma distribuição para o local daquelas riquezas e não há uma efetiva discussão com a população em relação à produção de energia naqueles locais. Então, a eólica, que é algo novo agora, o Ministério Público, inclusive, criou um grupo de atuação para conseguir entender e enxergar o que está acontecendo, vem de maneira avassaladora, se instala no nosso litoral de maneira pouco criteriosa, ouvindo, assim, criando momentos até diretivo da comunidade, mas sem considerar o que a comunidade está falando. Então, isso gera muitas preocupações para a instituição, no caso, para nós, o Ministério Público, e deve gerar também para a sociedade. Então, eu acho que o cerne do problema está. Nós somos cidadãos pouco exigentes. Nós temos que exigir. Ah, na Holanda é assim, na Dinamarca é assado. E aqui a mesma empresa faz tudo diferente. Por quê? O capital quer gerar mais capital. Quem põe as balizas, os limites, somos nós, Estado e sociedade. E não é fácil por balizas. Por quê? Porque aí nós somos, né, apontados como entraves ao desenvolvimento. Mas o que a gente quer é o desenvolvimento que contempla o tripé social, econômico e o ambiental. Não simplesmente o econômico, onde os ônus são socializados e os bônus são concentrados, né? Então, eu quero fazer esse registro. Infelizmente, eu tenho que sair. Eu vou agradecer ao professor, cumprimentar os colegas aqui da mesa e, assim, também cumprimentar o professor Cordeiro e a sua fala tão... Eu não sabia, eu fiquei realmente chocada, porque assim, eu não sabia o que esperar quando o senhor começou a falar, né? Então, foi algo muito surpreendente, muito surpreendente, pelo menos para mim, né? Então, que eu vou levar isso. Não sei em que nível nós vamos discutir o que foi trazido hoje pela palestra, mas aí fica a sugestão do professor Pepino de voltar outras vezes para a gente começar a debater isso aqui também, né? Só aproveitar para diga, diretor. Bom, só um minuto, eu pedi a palavra. Primeiro, o professor Cordeiro me deixou tão perplexo quanto a senhora promotora. Bom, eu vou fazer uma provocação aqui à doutora Raquel. Uma provocação boa. Uma vez que nós, universidades, somos extremamente parceiros do Ministério Público. Isso é pontual e através do Ministério Público, eu pessoalmente, como professor, como pesquisador do Centro de Biociência, do Departamento de Oceanografia, tenho visto muita coisa que o Ministério vai lá e aponta e diz, não, isso é um crime ambiental. Senhores professores, por favor, nos ajudem a responder tais e tais quesitos. A doutora Raquel tem algumas coisas que ela sempre encaminha através das perícias que vêm para a Central de Fundo. Por outro lado, como gestor, então, acho que esse encontro, da forma que foi aberta pelo professor Cordeiro, me lembra a primeira palestra do professor Miguel Nicoleles aqui. Então, tinha tanto quanto, talvez um pouco mais de 5 pessoas ou 20, e quando ele plantou a semente no Instituto de Neurociências de Natal. O livro dele aí, Eu Sou o Biólogo do Marinho, foi uma das primeiras coisas que eu li. Então, a sua palestra me lembra isso também. Essa semente que foi plantada e a partir daí, ou seja, ela irradiou por uma série de coisas e a professora, o futuro, como diz a Argentina Mafalda, é bem longe, né? Mas a minha provocação é o seguinte, o Ministério Público e a UFRN,
eu falo no geral, somos sempre muito questionados como que às vezes nós somos contra o desenvolvimento, porque nós temos visão científica, social e socioambiental, naquele parâmetro, a questão de aplicar o trinômio desenvolvimento sustentável em cima a econômica, a social e a ambiental. Agora, geralmente a econômica nunca quer abrir mão de nada. E quando você quer segurar, manter o ambiental para futuras gerações, acaba a gente sendo responsabilizado como entravadores do desenvolvimento. Eu convido a doutora Raquel, através do Ministério Público, para que a gente junte esforços, para que esse diálogo, aberto agora pela coordenação do professor Barra, a gente possa abrir para discutir essas questões ambientais com um grupo maior, ou seja, o MP e o FRN, o que é que as respostas? Nós temos problemas da caçicultura, por exemplo, que é a minha área, a aquicultura. Bom, então vamos discutir com essa, porque é muito fácil dizer que um pesquisador da UFRN, para inviabilizar uma determinada área, foi lá e fez uma coleta embaixo de uma estação de tratamento de esgoto. Não é verdade. Outro dia eu tive que dizer isso em público, uma audiência que queria ficar calado, mas alguém fez a provocação de que um trabalho que a universidade tinha feito, uma pesquisa, era o responsável pelo desenvolvimento da piscicultura em tanques redes na barragem Armando de Ribeiro Gonçalves, com informações totalmente descabidas do ponto de vista científico. Isso é como você conhece. Então, a gente discute aqui na universidade conceitos técnicos científicos. O Ministério Público faz a aplicação da lei. Eu acho que se juntarmos o Ministério Público e a universidade, apoiando iniciativas desse tipo, para que a gente discuta problemas ambientais, problemas que têm a ver com o desenvolvimento, com o futuro, com ciência, até com o leitorzinho aí do DNA, e quem sabe pegar o DNA de alguns, eu acho que a gente está dando um bom passo. Fica aí o convite à doutora Raquel. Eu acho que aqui a universidade está bem representada, certo? Ela tem, acho que essa é da área de comunicação, né? A área de comunicação pode dar esse suporte também. Eu acho que é outra que tem que se integrar. Acho que a gente nós falamos a mesma linguagem, somos da mesma instituição. Aqui não é o diretor do CD, o centro de biociência, nós estamos falando como instituição. Eu acho que a gente teria todo o apoio e para darmos esse passo, para discutirmos essas questões. Talvez as pessoas entendam que nós não somos contra o desenvolvimento. Nós queremos agora um desenvolvimento sustentável. Professor, o convite já está aceito. A gente começa para discutir o formato. Pode ser até um desdobramento desse trabalho aqui, não é? Porque eu acho que seria interessante fazer o desdobramento desses diálogos, já esperar os resultados da Rio Mais Vida, vai vir semana que vem. Seguramente. E a gente, assim, isso seria até uma maneira de pressionar o Estado a tomar uma atitude frente, né? Já. Antes da intervenção do professor Rui, só queria destacar para você, se você quisesse assustar um pouco mais, entre aspas, amanhã, às 2 horas da tarde, o professor Cordeiro, vamos discutir com maior ênfase NBIC, o que ele colocou aqui em 2 slides, justamente o papel da nanotecnologia, da biotecnologia, das ciências cognitivas e da tecnologia de informação mais aprimoradamente. Isso é o futuro que a gente deve começar a construir agora. O Ministério Público é um ator fundamental, mas a sociedade que aqui está pouco representada, ela pode ainda ter maior participação. Então, se você tiver um tempinho amanhã, 2h30 da tarde, a gente vai ter aqui Eu tenho uma pequena reunião, não sei se eu consigo... Aí vai estar presente um filósofo, o professor Duran, o professor Siddhartha, da Neurociências, eu falando de bioinformática, o professor Cordeiro, o doutor Rui, aqui mesmo, 2h30 da tarde, nós vamos ter mais uma dose de sustos, digamos assim. Sim, ainda mais. Então agradeço a oportunidade e obviamente o canal só fica aberto, como a gente colocou hoje aqui, está começando. Então nós temos muita coisa para fazer juntos, com certeza. Obrigado. Professor Rui, bem, meus caros, minhas caras, eu vou fazer apenas uma breve intervenção. Eu posso dizer que me diverti muito na manhã de hoje, ouvindo o professor Cordeiro. Eu considerei uma palestra extremamente oportuna e, ao mesmo tempo, passei muito tempo pensando
como integrar essas diversas perspectivas.